Olá pessoal, nessa aula prática de hoje eu trouxe duas ferramentas que podem ajudar você, empreendedor, a entender um pouquinho melhor o seu contexto, onde é que está o caos aí no seu negócio e como você, a partir dessa clareza, pode elencar prioridades para trabalhar as áreas mais importantes da sua vida de empreendedor e do seu negócio especialmente, ok? Espero que vocês gostem. É um trecho de uma palestra que eu dei para empreendedores, mas para um público restrito, e eu resolvi pegar esse corte para trazer aqui no YouTube para que vocês possam também ter acesso a essa informação. Se tiver qualquer dúvida com relação às ferramentas, coloca aqui nos comentários e vamos continuar esse papo para que você possa ter cada vez mais visões práticas para poder usar a organização como uma ferramenta de leveza e bem-estar no seu dia a dia. Falando aqui de organização e produtividade, o que vocês precisam fazer? Primeiro, ter uma noção de onde está o caos aí na vida e no negócio de vocês, certo? Como é que está o nível de satisfação geral. Eu trouxe duas ferramentas, que são a Roda da Vida e a Roda do Empreendedor. A ideia da Roda da Vida é te dar uma visão mais clara de como é que estão as diferentes áreas da sua vida. Então, a ideia aqui, a roda da vida que está aqui no slide, ela já tem alguns, em cada quadrante do círculo já está falando mais ou menos uma sugestão. Então, tem espiritualidade, casa e ambiente, família, relacionamentos amorosos, finanças, trabalho, saúde, autoconhecimento e autodesenvolvimento, equilíbrio emocional, algumas áreas aí sugeridas. Eu prefiro trabalhar numa roda da vida que cada um defina qual é. Porque para algumas pessoas, por exemplo, pode ser que a questão do estudo não seja algo que a pessoa queira investir nesse momento, ou que seja importante para ela nesse momento. Pode ser que a questão da espiritualidade, a pessoa não tem nenhuma religião, nenhuma crença, então não quer trazer isso como uma área da vida que ganhe tanta importância. Então, assim, gosto de deixar um pouco mais aberto. Mas como a gente está aqui precisando focar e colocar a mão na massa num tempo curto, eu trouxe uma sugestão aqui de algumas áreas para vocês irem pensando. Mas qual é a ideia da ferramenta? A ideia da ferramenta é que você se avalie em relação ao seu nível de satisfação em cada uma dessas áreas. Por que isso é importante? Porque a partir dessa avaliação, você começa a ter uma noção de onde é que estão os pontos de atenção que precisam ser trabalhados. Aqui a gente está falando, obviamente, do contexto de organização e produtividade. Então, você vai se avaliar o quanto que você está satisfeito com sua organização e produtividade em cada uma dessas áreas, certo? Como você pode ver, eu botei o recortinho ali da pizza, uma fatia da sua roda da vida é o seu negócio. Isso a gente não pode perder de vista, porque senão a gente fica focado no negócio e a gente esquece que tem um monte de outras coisas que fazem parte da nossa vida e nosso dia a dia também, tá? E quando a gente olha para a roda do empreendedor, essa outra ferramenta, ela dá um olhar para a gente para o negócio como um todo. Essa roda, ela é uma ferramenta que ela passa por fatores internos e externos de um negócio. Então, a ideia é você ter uma noção clara, por exemplo, externamente, como está o seu mercado, como está a concorrência, como estão os fornecedores, a relação com os fornecedores, a economia relacionada a essa atividade profissional que você está trabalhando, e os fatores internos, que é finanças, marketing, operações, e as competências, que é o autodesenvolvimento desse negócio, tá? Também são sugestões. Eu também acho que a gente precisa trabalhar sempre no negócio a partir do tamanho de cada negócio e a partir da realidade de cada empreendedor. Então, pode ser que para algumas pessoas, olhar a questão da economia não seja necessariamente um ponto tão importante de se fazer nesse momento. Pode ser que para algumas pessoas, alguns negócios, nem existam fornecedores, é você mesmo praticando ali o seu serviço sem necessariamente ter essa interface com fornecedores. Então, eu gosto deixar aberta essa adaptação. Mas também trouxe como um direcionador aqui a roda completa, com sugestões, né, para vocês também não ficarem muito perdidos do que isso significa. O que é importante a gente se dar conta quando a gente está falando da avaliação da roda da vida e da roda do empreendedor? Primeiro é que, como estou falando para empreendedores, é muito comum que os empreendedores foquem na roda do empreendedor.
Então, eu vou olhar para o meu negócio, vou mergulhar nele, ou porque eu estou começando, estou estruturando, ou porque eu estou querendo crescer e eu estou precisando expandir, eu preciso olhar para ele com mais critério, e tudo bem. Só que a gente não pode perder de vista que, muitas vezes, o que está impactando o nosso tempo, quando a gente fala assim, nossa, eu estou sem tempo, não estou conseguindo dar conta das demandas do negócio, às vezes o tempo não é, o problema não está no negócio, às vezes o problema está na desorganização com as outras áreas da sua vida, com a sua dificuldade de gerir a sua rotina e o seu tempo com a relação com a família, então interferências de leva, pega filho na escola, de precisa dar conta de um pai, de uma mãe que precisa de um apoio, porque as coisas da casa você precisa também gerenciar, então muitas vezes, e aí não estou falando isso da boca para fora não, estou falando por experiência prática, atendendo empreendedores em consultorias individuais, em que muitas vezes chegam com a demanda de necessidade de organização de processos internos no negócio, e a gente se dá conta de que, na verdade, o que precisa ser organizado é a estrutura de vida e a rotina do empreendedor, porque muitas vezes o problema não está nos processos de negócio, está na rotina do empreendedor. Então, eu quero deixar isso aqui também para reflexão, para vocês olharem e pensarem um pouquinho nisso. Para a gente colocar a mão na massa, eu trouxe um exercício que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão fazer um círculo em uma página e vocês vão, corta no meio, depois faz um X. Então, ele vai ficar com essa carinha que está aqui, né? Esse círculo que está aqui. Ele vai estar dividido em 6 quadrantes, tá vendo? E aí, primeiro, eu quero que você faça a distribuição desses, eu defini quais são, tá, gente? Para a gente focar. Saúde, família, descanso, lazer, estudo e trabalho. Então, eu quero que vocês distribuam essas áreas por esse círculo que vocês vão desenhar aí. E eu quero que vocês coloquem notas de 0 a 10 para cada uma dessas áreas. Qual é a pergunta? A pergunta é: quão satisfeito eu estou com a minha organização nessa área? Então, vamos supor, saúde. O quão satisfeito eu estou com a minha saúde, com a organização da minha saúde na minha vida? E aí você vai dar uma nota. Estou muito satisfeito, estou 100% satisfeito, vou dar 10. Estou 0 satisfeito, não estou fazendo nada pela minha saúde, é 0. E aí, obviamente, no meio do caminho, para cada uma dessas coisas. Vocês também vão fazer uma outra roda, uma outra folha, ou no verso da folha, eu divide a folha em 2, um outro círculo que vai levar em consideração como está o seu negócio. Então, eu quero que vocês também façam um círculo dividindo em 6 áreas e vocês vão dar notas para como está a sua satisfação com a organização de cada uma dessas 6 áreas que eu coloquei aqui à direita. Marketing, financeiro, atendimento, operação, gestão e fornecedores. Certo? Não tenho Alice um desses. Ok. Ou não coloca, ou coloca 0, né? Dá nota 0, já que você não tem, não tá. Ou dá nota 10, porque não precisa. Se não tem, porque não conseguiu implementar, talvez seja um nota 0. Se não tem, porque não faz sentido para o seu negócio, aí é nota 10, porque não tem necessidade, tá? Então, é só para a gente poder dar essa visão mais clara aí. Espero que você tenha gostado. Agora coloque em prática essa ferramenta e me conta aqui nos comentários se faz sentido, se você já aplicou alguma dessas ferramentas e se você precisa de algum auxílio para colocar em prática essa priorização das áreas que precisam de mais foco no seu dia a dia e no dia a dia do seu negócio. Combinado?